ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou a chegada do lote de 500 mil kits de exames rápidos que foram doados pela Vale. O ministro disse: avião com o primeiro lote de kits de exame rápido acaba de chegar em Guarulhos. 500 mil itens de um total de 5 milhões doados pela Vale. Sob orientação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Infraestrutura dará apoio ao Ministério da Saúde na distribuição do material para todo o Brasil. O ministro também comemorou a rápida liberação do lote em Guarulhos. Tarcísio disse: eficiência na liberação dos primeiros 500 mil testes rápidos em Guarulhos. Carga liberada em minutos e já despachada ao centro logístico do Ministério da Saúde. Distribuiremos agora a todo o Brasil. O Ministério da Infraestrutura segue em apoio, conforme orientação do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. A ideia aqui é só falar um pouco sobre a logística, né? Durante essa crise, muita gente fica preocupada e o abastecimento, né? Haverá abastecimento, o abastecimento está funcionando, tem muita notícia, muito reporte acerca de bloqueio de via, interrupção de fluxo. A logística está garantida, o abastecimento está funcionando, né? Os portos estão funcionando, então nós temos medidas para garantir a proteção do portuário e a continuidade dos serviços. No que diz respeito às rodovias federais, nós tivemos aí um contato muito bom, muito rico com os secretários de transporte dos estados, no âmbito do Conselho dos Secretários de Transporte. Todos os decretos que precisavam de ajustes foram revistos, nós fizemos os ajustes em parceria com os estados, então todas as atividades de suporte ao transporte estão liberadas, estão funcionando. Nós iniciamos na sexta-feira o atendimento a caminhoneiros por meio do SESC Senat, são 130 pontos de atendimento, um atendimento que vai levar 15 dias, então a logística está garantida, está funcionando e agora a gente entra numa nova fase da nossa atuação, que é em parceria com o Ministério da Saúde, dar suporte para que os materiais que começam a chegar, e são kits de teste, testagem rápida, vão ser EPIs, eles possam rapidamente ser distribuídos. Então, uma parte desse material já começa a chegar hoje no aeroporto de Guarulhos, vai ser distribuído ao longo dessa semana para o Brasil inteiro. A equipe do Ministério da Saúde está trabalhando nisso e nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Estamos contando com isso também, com o apoio dos estados. Nós temos aí todos os meios dos estados disponibilizados para nós, para ajudar nessa tarefa de fazer o insumo chegar. Importante para isso, importante para que a gente consiga entregar tudo rapidamente, foi o estabelecimento de uma malha mínima aérea. Então hoje nós temos 46 localidades do Brasil atendidas com o serviço de transporte aéreo por meio das principais companhias brasileiras. Então nós conseguimos condensar a pouca demanda que nós tínhamos em cada uma das companhias, fazendo com que cada perna fosse executada por uma companhia, condensando as demandas das demais. Isso num movimento acertado com o Ministério Público Federal, com o CAD, ou seja, nós temos voo então para todas as capitais e mais algumas localidades, perfazendo um total de 46 localidades. Isso unido ao fato dos aeroportos estarem abertos, né, e a essa união que nós estamos agora aqui promovendo juntamente no Ministério da Saúde, vai garantir com que os equipamentos de saúde, com que as vacinas, com que os testes cheguem rapidamente aos seus destinos. Então eram essas observações iniciais. Nós temos então a logística funcionando, prateleiras abastecidas, estradas liberadas, estruturas de suporte funcionando, portos funcionando, aeroportos funcionando, e agora a gente também está entrando aí num apoio ao Ministério da Saúde, que está conduzindo essa operação logística para que a gente possa também garantir a chegada dos equipamentos de saúde, dos EPIs, aonde é necessário. Então são essas as primeiras considerações, ministro Braga Neto. Muito obrigado, ministro Tarcísio. O ministro Onyx, por favor. Só mais uma observação, uma coisa muito importante. Nós acertamos aqui com o Ministério da Saúde a campanha de vacinação dos caminhoneiros e dos portuários. Então,
os profissionais de transporte terão esse suporte. Eles entram na prioridade assim que acabar a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde. Então, esse arranjo está feito, isso é muito importante, que vai garantir esse conforto a mais aos profissionais de saúde. E aí meu agradecimento ao ministro Mandetta. Exemplo, estava aqui ao meu lado aqui o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio está com o celular dele ali em tempo real, porque acaba de pousar o avião com os kits que vieram, que a gente fez com a Vale. Então esse avião chega. Se eu estivesse ainda só o Ministério da Saúde, eu teria muita dificuldade em mandar para os estados, já que a malha aérea, a logística aérea, que esse é um insumo que a gente quer que chegue rápido, nós na semana passada despachamos materiais de caminhão de São Paulo para o Pará, por exemplo, que levou 5, 6 dias para chegar. Então, começa então agora uma ação muito mais integrada, não só sobre essa dos kits, que vai ser um teste dessa logística que está sendo organizada tanto pelo ministro Tarcísio quanto pela Defesa, junto com a Aeronáutica. Ela pode envolver aviões cargueiros, pode envolver os aviões de pequeno porte, pode envolver aviões dos estados, dos municípios. Acho que o Tarcísio pode dar um enorme de uma explicação sobre isso. O ministro André tem dado um apoio enorme na questão jurídica, que precisa também de ajustes, porque nessa semana nós tivemos abertura de fábrica que estava fabricando material de máscara N95, que nós estávamos tentando fazer para dar um pouquinho para cada um, e aí vem a ação judicial. Teve a fábrica de respiradores que estávamos construindo para fazer um pouco para cada um, veio o prefeito, fez ordem judicial. Essa situação se repete diariamente, requisições administrativas, requisições em que se pega rapidamente em primeira instância e às vezes não dá tempo. A AGU tem toda uma estrutura agora de diálogo com todos os tribunais permanentes, e aqui o agradecimento, já que tratou muito com o Ministério da Saúde, um agradecimento ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Câmara Técnica que trata dos direitos na área de saúde, que fez essa parceria e que agora o ministro André reforça esse diálogo para com todos eles. Eu queria perguntar para o ministro Mandetta sobre a taxa de letalidade, que ela vem aumentando aos poucos nos últimos dias. Era de pouco mais de 2% na semana passada, agora de ontem para hoje já subiu 0,3%, tá? Se não me engano 3,5%. Por que vem tendo esse aumento constante da taxa de letalidade aqui no Brasil? Muito bem. A taxa de letalidade ela é calculada assim: tenho tantos casos confirmados e tenho tantos óbitos. Eu divido a proporcionalidade de um para o outro. Os óbitos são muito mais fáceis de serem confirmados. Uma pessoa falece, eu tenho a confirmação do vírus, já era caso confirmado, foi a óbito. Os casos que estão aí, nós não temos testagem para todos. Então, o número de casos confirmados é muito maior do que o número de casos que temos como casos confirmados. Se tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando o Brasil afora e que existem, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior fica a letalidade. Quanto mais testes você faz e confirma, você diminui a letalidade. Então, a sua pergunta é muito pertinente por conta de que nós não estamos chegando hoje 500 mil testes aqui que o Tarcísio acabou de informar, Vale do Rio Doce conseguiu. Temos a parceria também com o sistema bancário, Bradesco, Itaú, Santander, que estão mandando mais 5 milhões de testes, quer dizer, vamos ter 10 milhões, né? E vamos fazer ainda mais a PCR-RT, nós vamos aumentar muito
o número de casos confirmados. Então, esperem para essa semana o aumento do número de casos. Se eu aumentar o número de casos, vai cair a taxa de letalidade. Os casos no mundo, segundo o Gabardo me falou aqui, 4,8 a taxa de letalidade. Volto a repetir, esta patologia, ela é nova, ela está escrevendo a sua história. Nós estamos interpretando no dia a dia e ela vai se mostrar de maneiras assimétricas até que nós tenhamos no mundo uma uniformidade. Eu acredito que nós ainda vamos levar um bom tempo para escrevermos a história natural dessa doença, a fisiopatologia dessa doença, a letalidade. E agora, algumas coisas a gente sabe, a morbidade, quanto tempo essas pessoas ficam internadas, para quem vai atender isso é ouro. Nós sabemos uma letalidade, para nós é relativa, porque tem essa questão da testagem. E nós temos em São Paulo um ponto fora da curva, que a gente vem monitorando, eu tenho pedido, que é um hospital só de idosos, de um plano de saúde que só vende plano para idosos e que iniciou um processo de contaminação de pessoas nesse local. Então ele é um case, ele é um caso que a gente está monitorando para saber, ele não se repete caso esses idosos estivessem em qualquer outro lugar. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.